Os diáconos vai ser ordenado aqui na presença de todos. Um encarregado de orquestra chama aqui, apresenta perante a igreja. Um cooperador apresenta aqui. Um cooperador de jovem apresenta aqui. Uma organista oficializada traz aqui e apresenta. Os irmãos já viram apresentar uma irmã da Obra da Piedade aqui na frente? Nunca se apresentou. É discriminação, é desprezo para ela? Não, irmão. Aqui eu estou colocando para vocês um áudio do ancião Joãozinho de Barra Bonita. Ele, numa ordenação, ele trouxe esse assunto. Por que que as irmãs da Obra da Piedade, elas não são apresentadas diante da Irmandade? E uma das coisas que ele coloca no início dessa narrativa é a discriminação. Ele na verdade, ele tenta explicar para a Irmandade que o fato da irmã não ser apresentada não é uma discriminação. Aí logo em seguida ele tenta ali explicar para a Irmandade o porquê que a irmã da Obra da Piedade ela não é apresentada assim como os irmãos são apresentados quando são escolhidos para algum cargo. Isso, a minha esposa, Ma Oliver, está aqui do meu lado me auxiliando neste áudio, nesta análise. Eu vou colocar novamente aqui para a gente entender todo o contexto. Vamos lá. Os irmãos podem ver bem. Os diáconos vai ser ordenado aqui na presença de todos. Um encarregado de orquestra chama aqui, apresenta perante a igreja. Um cooperador apresenta aqui. Um cooperador de jovem apresenta aqui. Uma organista oficializada traz aqui e apresenta. Os irmãos já viram apresentar uma irmã da Obra da Piedade aqui na frente? Não. Nunca se apresentou. É discriminação, é desprezo para ela? Não, irmão. É porque a irmã da Obra da Piedade é sigilosa. Sigilosa. Um tempo atrás, quase que ninguém sabia quem era a irmã da Obra da Piedade. A irmã da Obra da Piedade é sigilosa. Por que ela tem que ser sigilosa, Marcela? Na verdade, esse irmão ele está falando de uma prática que é praticada na comum congregação dele ou na região que ele atende. Pois é por isso a importância de nós falarmos daquilo que a gente conhece. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o nosso canal só fala mal da CCB. Primeiro, vamos ao detalhe de falar mal. Falar mal é quando a gente fala algo de alguém sem provas, sem motivos. A gente está falando simplesmente mal daquela pessoa. Mas quando a gente faz uma análise de algo que a gente participou, vivenciou, tem uma experiência, aquilo não é falar mal. Aquilo é você tecer a sua crítica sobre algo que você tem conhecimento de causa. Exatamente. Então, o que acontece? Esse irmão, ele fala de uma prática da comum dele ou da região dele. Por quê? Eu tive 32 anos dentro da congregação e eu tive o prazer de ver muitas irmãs queridas, que são amigas minhas, que eu conheço, serem apresentadas para a Obra da Piedade e sim, foram apresentadas no culto, sim. Inclusive, teve algumas vezes que eles pediram até para que todas as irmãs da Obra da Piedade fossem à frente para que a Irmandade conhecesse quem eram as irmãs. Exatamente, eu já vi também. Entendeu? Então, o que acontece? Ele aí, não vamos chamar ele de mentiroso, mas vamos falar que ele generalizou uma coisa que não é verdade, né? Mas, de um tempo para cá, antes de nós sairmos da CCB, eu percebi das duas últimas irmãs da Obra da Piedade que foram apresentadas, elas justamente não foram levadas à frente para mostrar para a Irmandade. Só foi falado o nome delas e disseram que essas irmãs tinham sido escolhidas para exercer esse cargo. Talvez, e não foi mostrado às irmãs. Talvez seja uma nova prática da congregação. O que acontece? Quando ele fala que as irmãs da Obra da Piedade devem ser sigilosas, primeiro, eu não acredito em um Deus que trabalha no sigilo.
né? Deus não tem por que ele levantar alguém para um cargo, segundo eles, né? Dizem que Deus, assim, aprovou aquela pessoa para o cargo. Eu não vejo por que Deus não iria querer que aquela pessoa fosse reconhecida por fazer aquele trabalho. E muitas vezes o próprio Deus da CCB promete para aquele povo que vai exaltar aquelas pessoas em público. Sim, eu já ouvi, eu como irmã... É uma contradição, né? Eu como irmã já ouvi muitas irmãs receberem essa pregação de que um dia Deus exaltaria elas dentro das suas comuns congregações, aonde muitas foram apresentadas para a portaria, foram apresentadas para a obra da piedade, outras conseguiram ali se oficializar na música. Então, não faria sentido Deus exaltar alguém e ninguém poder saber a obra que Deus fez na vida daquela pessoa. Como nós estávamos até conversando, parece que está trabalhando para KGB, para Interpol, sei lá. Sim, e isso vai contra o que está na palavra. Por quê? Na palavra diz outra coisa, né? Porque, por exemplo, Dorcas não fazia um trabalho ali de caridade. Tabita, Dorcas, né? Como é conhecida. Fazia um trabalho mais ou menos do trabalho que as irmãs da obra da piedade hoje fazem. E Jesus, Deus, naquela época, não pediu para que ela fosse mantida em sigilo. Isso, Pedro na época foi até a cidade dela para ressuscitá-la. Sim, foi muito importante. E ela era uma pessoa muito conhecida, porque ao chegar ali, todos estavam consternados pela morte dela. Exatamente. Inclusive, estavam ao redor da casa dela ali uma grande multidão. Exatamente. Então, eu vou continuar novamente com o áudio para a gente entender o porquê que esse ancião ele entrou nesse assunto, né? Acho que muito interessante. E elas trabalhavam de uma maneira também muito sigilosa, irmãos, que não aparecia a irmã, nem o diácono, aparecia Deus sendo glorificado. Então, irmãos, a obra da piedade é algo muito importante e de muito valor. Porém, a glória tem que ser para Deus. Para Deus. Outra coisa, às vezes tem irmão, e até no ministério, não é, irmão? O que eu acho interessante também, vou até colocar uma reticência aqui, que é o seguinte: a glória tem que ser para Deus, mas o próprio diácono é apresentado diante da irmandade, sendo ele da obra da piedade, e inclusive a oração antigamente, que era feita para a ordenação ao diácono, era com imposição de mãos. Hoje já não existe mais isso, essa prática. Verdade. E sem dizer que quando ele fala que a glória tem que ser para Deus e não para o diácono e nem para a irmã da obra da piedade, ele já coloca esses irmãos, que mesmo sem intenção nenhuma de querer se aparecer, ele já coloca esses irmãos como se eles tivessem intenção de dividir com Deus a glória, coisa que não é verdade. Pois a gente, apesar de fazermos crítica à CCB, nós temos que reconhecer que a gente sabe que tem muito diácono que trabalha muito bem, que não rouba a glória de Deus. Tem muitas irmãs que trabalham de verdade, com amor na obra da piedade, fazem o que está ao seu alcance, né? O que ali eles permitem que ela faça. Mas eu nunca vi uma irmã da obra da piedade ou diácono querer se aparecer mais do que Deus em alguma coisa. Eu, pelo menos, eu não conheço nenhum. Eu já entendo também de um outro ângulo, que a glória no final sempre é da CCB, porque a CCB, os anciães pedem dinheiro para o povo contribui. Sim. O povo, ao invés de serem ensinados a ir direto na casa do pobre de necessidade e suprir diretamente com alimentos, não, eles são ensinados a levar o dinheiro aos pés dos discípulos, que são os santos anciães. Os anciães suprem as necessidades das pessoas que eles veem, os anciães não, no caso os diáconos, né? Determinam quem são as pessoas que devem ser supridas, e quem sai com a glória é a congregação, porque na hora do testemunho eles falam: Deus apareceu no nosso meio, Deus enviou o seu anjo na minha casa, e sempre ali aquela instituição fica com o foco que ali impera o Deus que supre a necessidade, né? Que na verdade eles colocam como ali
Deus é quem fez, mas não tirando a glória de Deus, que é claro, cada um que contribuiu com a coleta, contribuiu sim com a ajuda de Deus, mas ali foi também o seu trabalho. Então o que acontece? Quando ele pega o dinheiro do pobre para suprir outro pobre, ele simplesmente está dividindo a renda. O que já está errado também, que não é uma prática bíblica. Pois na Bíblia, os ricos contribuíam com alimentos, com algumas coisas ali, e aquilo que era arrecadado entre os ricos, entre os fazendeiros, as pessoas que tinham posse, era distribuído igualitariamente entre todos os pobres. Não tinha aquele, esse irmão Deus confirmou, aquele Deus não confirmou. Não, todos eram pobres, todos iam receber a mesma quantidade, a mesma contribuição. Exatamente. Então, a congregação, ela não pratica o que a Bíblia ensina, pois é do pobre que é tirado, porque a maior parte da igreja da congregação, da Irmandade, são pessoas humildes, pobres, trabalhadores, assalariados, e é justamente estes que contribuem com a coleta e que é usado para ajudar outros que estão em condições mais difíceis ainda do que ele que está contribuindo. Agora eu vou colocar outro trecho desse áudio aqui, aonde ele fala praticamente, ele escancara praticamente o porquê que as irmãs da Obra da Piedade elas têm que se manter em sigilo. Na verdade, ele escancara, eu acredito que ele, sem pensar, ele acabou soltando uma informação sigilosa. Ele acabou ali tentando para justificar o porquê que as irmãs trabalham em sigilo, porque isso não existe. Até onde eu conheço 32 anos de congregação, nunca ouvi falar que irmã da Obra da Piedade trabalhe em sigilo, e nem diácono também. Mas, segundo a narrativa dele, ele, para justificar, ele vem com essa resposta agora. Vamos lá, vamos pro áudio aqui. Um tempo atrás, quase que ninguém sabia quem era a irmã da Obra da Piedade. E elas trabalhavam de uma maneira também muito sigilosa, irmãos, que não aparecia a irmã, nem o diácono, aparecia Deus sendo glorificado. Então, irmãos, a Obra da Piedade é algo muito importante e de muito valor. Porém, a glória tem que ser para Deus. Outra coisa, às vezes tem irmão, e até do ministério, não é, irmãos? Pelo zelo também, não é por maldade, mas pelo zelo. Nunca é por maldade. Então ele fica sabendo de alguma família passando por alguma dificuldade, então às vezes pega o celular, não é? Um manda mensagem, quando não o próprio necessitado, viu, irmão? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes hoje está muito fácil, o próprio necessitado mandando mensagem que está passando por situação que nunca deve fazer. Ele deve orar a Deus, e é Deus quem supre, irmão. É Deus quem manda, é Deus que revela. Vocês ouviram aí o diácono falando? O necessitado não pode entrar em contato com o diácono e com as irmãs da Obra da Piedade. Não, É Deus que supre, ele tem que orar a Deus e pedir para Deus fazer. Então ele está jogando na culpa de Deus. Se Deus não supre, é culpa de Deus, não é culpa do diácono, nem da instituição, nem dos anciães. Não, pior, ele pede para que os irmãos tomem cuidado, como se a pessoa necessitada ela fosse um criminoso, ela fosse alguém que tivesse ali para causar o mal. Ele fala, devemos tomar cuidado, pois está muito fácil hoje, até o próprio necessitado, ele entra em contato com o diabo. Quando ele critica essa prática de alguma pessoa necessitada, de pegar o seu celular, mandar uma mensagem, entrar em comunicação com o diácono ou com a irmã da Obra da Piedade, ele está indo também contra um ensinamento bíblico, pois está na Bíblia. Eles utilizam desse trecho, né, para quando eles pedem coleta em cima do púlpito, eles falam, Irmandade, é ensinado para nós na Bíblia, comunicai aos santos nas vossas necessidades.
Quer dizer, o diácono, o cooperador, o ancião, ele pode comunicar a irmandade quando eles têm necessidade de construir, de fazer reforma, de comprar terreno, de viajar. Eles podem comunicar, porque aí até a irmandade vira santo, né? Mas na hora que é para a irmandade ter esse retorno dessa contribuição, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Quer dizer, a pessoa se torna de santo, ela se torna uma criminosa, porque a gente só toma cuidado com alguém criminoso. E aí já não vale mais a prática do comunicar aos santos nas vossas necessidades. Parabéns. E eu acho interessante é que eles falam porque as irmãs da Obra da Piedade têm que viver em sigilo, né? Só que na hora de pedir a coleta, eles comunicam, olha, os porteiros são aqueles ali que estão com os envelopes na mão, ali na porta, ali, ó. Eu posso dizer porque aqui na nossa ex-comum congregação, não só na nossa ex-comum congregação, como em algumas igrejas aqui da região, era praticado o quê? No dia de coleta, era praticado o quê? Muitas das vezes chamavam os porteiros lá, apresentavam para a irmandade, olha, esses são os seus irmãos da portaria. As irmãs, uma discriminação. As irmãs porteiras não podem receber coleta. Não pode. Por quê? Porque na cabeça de homens, né, eles colocam que as irmãs vão ver o dinheiro ali, vão ver a quantidade que entrou e aquilo pode ser falado. Nossa, entrou muito dinheiro, eu vi, porque eu que entreguei. Então, só pode ser contribuído na mão dos irmãos. Exatamente. E muitos irmãos é levado lá na frente para que a irmandade saiba na mão de quem eles vão entregar, para não entregar em mãos erradas. É verdade. Agora vamos continuar aqui com o áudio aqui. Vamos lá. Um tempo atrás, quase que ninguém sabia quem era a irmã da Obra da Piedade. E elas trabalhavam de uma maneira também muito sigilosa, irmãos, que não aparecia a irmã, nem o diácono, aparecia Deus sendo glorificado. Então, irmãos, a Obra da Piedade é algo muito importante e de muito valor. Porém, a glória tem que ser para Deus. Outra coisa, às vezes tem irmão, e até do ministério, não é, irmãos? Pelo zelo também, não é por maldade, mas pelo zelo. Então ele fica sabendo de alguma família passando por alguma dificuldade, então às vezes pega o celular, não é? Um manda mensagem, quando não o próprio necessitado, viu, irmão? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes hoje está muito fácil, o próprio necessitado mandando mensagem que está passando por situação que nunca deve fazer. Ele deve orar a Deus, e é Deus quem supre, irmão. É Deus quem manda, é Deus que revela. Mas às vezes tem... É Deus quem supre, quem manda e que revela. Isso chama-se muito atenção. É por isso que é importante a reflexão sobre o que acontece. Isso não é nenhuma crítica. Isso é uma reflexão que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque ele coloca que o irmão que está passando uma necessidade, ele não deve entrar em contato com o diácono. Ele deve orar a Deus para que Deus supra a necessidade dele. Mas por que que quando eles querem comprar um terreno, querem construir, querem atender obras lá em outros países, eles comunicam para a igreja pedindo reforço na coleta para aquela intenção? Por que que eles também não oram para que Deus mova o coração da irmandade e que sem que eles precisem pedir na igreja coleta, a irmandade possa contribuir um valor a mais, que eles possam fazer aquilo que eles têm de intenção? Por que que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Por que que a espada para a irmandade corta em um fio, mas para eles corta em outro fio? Outro detalhe, há um tempo atrás o ancião, o Marsola, o presidente, ele falou que estava existindo uma picuinha, principalmente com os diáconos aqui de São Paulo, aonde existia um superávit de dinheiro parado na Obra da Piedade, e eles precisavam de dinheiro na construção e não tinha. E aí o que eles fizeram lá no Brás? Eles quebraram essa regra de coleta
dividida e colocaram coleta única. Então, a pessoa que contribui para a piedade, os próprios anciãos do Brás, o que eles fazem? Eles juntam tudo, eles tiram da piedade e colocam para construção, certo? Então não existe mais dinheiro parado na congregação, não existe mais dinheiro parado. Não existe mais aquela coleta de intenção para alguma coisa e para outra. É um dinheiro único, uma conta única, que é usada para aquilo que tiver necessidade. Isso é uma coisa que chama muito a atenção, pois o próprio Marsola, ele antes da pandemia, ele pegou as 3 famílias, aquelas 3 famílias que eu espero que estejam muito bem, que tenham superado esse desprezo, né? Ele falou que essas 3 famílias não estavam conseguindo assistir o culto porque não tinham dinheiro para colocar crédito no celular. Verdade, eu me lembro desse culto. Tinha tanto dinheiro parado na obra da piedade, porque essa coleta única veio durante a pandemia para agora, né? Então antes tinha esse valor parado, segundo falas dele mesmo. Se tinha tanto dinheiro parado lá, por que que não mandaram colocar crédito no celular dessas famílias para que eles também pudessem escutar o culto? Verdade, verdade. Então, a gente vê aí, porque assim, chegamos a uma conclusão. Alguém está mentindo. Por quê? Antes da pandemia, estávamos nós ainda dentro da congregação. Não vou citar nomes para não expor a pessoa, mas teve uma irmã que o filho dela veio pedir a cadeira de roda do nosso filho emprestado, porque a irmã precisava de uma cadeira de roda e foi pedido para o diácono, e o diácono falou que não tinha dinheiro para comprar cadeira de roda. E pior, mandaram uma cadeira de banho para que a irmã pudesse ficar o dia inteiro sentado. Para quem conhece, a cadeira de banho, ela serve ali para o banho. O banho é coisa rápida, mas para a pessoa passar o dia inteiro sentado seria totalmente desconfortável. Com certeza. Mas foi isso que foi ofertado para a irmã, uma cadeira de banho, porque segundo o diácono não tinha dinheiro para comprar uma cadeira para doar para nossa irmã. Irmã esta de ótimo testemunho, uma irmã que viajava muito na obra, que supria necessidades, que trabalhava na visita, que trabalhou na limpeza. Então era uma pessoa muito, muito bem falada dentro da igreja. Mas no seu momento de mais fragilidade, não teve a ajuda dos irmãos. Verdade. Vamos lá, vamos continuar com o áudio aqui. Mas às vezes tem irmão que fica sabendo e liga para o diácono, liga para a irmã da obra da piedade e diz: escuta, a irmã lá está morrendo de fome, os irmãos precisam ir lá suprir. Não é? Às vezes até alguém do ministério, não é, irmão, pelo zelo, liga para o diácono, às vezes o cooperador, às vezes assim: ô irmão, lá está uma situação difícil lá, irmão, precisa suprir lá, precisa ir lá ver o que está acontecendo lá, isso aqui. Você percebeu que nesse trecho que eu coloquei aqui, Marcela, ele falou da irmã da obra da piedade? Nesse trecho aqui ele fala o seguinte, que a pessoa que tem a necessidade, eles entram em contato com o irmão do ministério e para a irmã da obra da piedade, e essas pessoas, elas debatem com os diáconos e falam: olha, tá passando fome lá. Então, o que dá-se a entender é que eles não apresentam as irmãs da obra da piedade porque as irmãs da obra da piedade batem de frente com os diáconos. O que também chama atenção, porque assim, mais uma vez, vamos bater na tecla do conhecimento de causa. O que acontece? Eu tive o prazer, você sabe muito bem, de eu trabalhar junto com uma irmã da obra da piedade. Não na questão da obra da piedade, mas trabalhei na casa dela. Então eu pude acompanhar um pouco de como era o trabalho das irmãs. E o que acontece? Muito me chama a atenção ele falar que não pode se comunicar o diácono e a irmã da obra da piedade sobre você estar passando uma necessidade, sendo que para ser orado sobre a sua necessidade, as irmãs precisam preencher uma ficha. Então, se a irmã precisa preencher uma ficha, alguém precisa comunicar para ela que aquela família está passando uma situação. As fichas são levadas e são oradas, e ali, daquelas fichas, segundo o que eles
nos dizem, Deus mostra para eles quais devem ser atendidas. Então, eu acredito assim, que faz parte do nosso trabalho levar até o diácono a obra da piedade, a irmã, para que ela tenha um conhecimento de causa, para que ela possa preencher a ficha, e a ficha é levada para ser orado. E aí é que vai ser, né, confirmado ali quem que vai ser atendido e quem não vai. Então, quando ele coloca que a pessoa não deve comunicar aos irmãos sobre a necessidade, mas devem orar para que Deus tome o coração dos irmãos para atender a sua necessidade, aí eu fico pensando, mas como que as irmãs vão preencher a ficha se elas não ficarem sabendo? Verdade. Vamos lá, continuando aqui com o áudio, só para finalizar. Então não deve fazer assim, irmão, não deve. Deixa Deus guiar os irmãos. O irmão sabe de alguma coisa, a irmã sabe de alguma situação de alguém, liga para o diácono, chega no diácono, ou para a irmã da obra da piedade e diz desta maneira, irmão, sabe aquela família? Sei, ora a Deus, fala só isso, veja o que o irmão sente, ora a Deus, fala a família e diz para ele, ora a Deus, pronto, deixa. Não dá uma ordem, não faz um pedido, não faz nada. Só manda ele orar a Deus. Manda ele orar a Deus. Orar a Deus. Pronto. Pronto. Deus vai guiar eles. Deus vai guiar. E Deus vai ser glorificado. E Deus vai ser glorificado. Porque assim, se o diácono suprir, palmas para a congregação. Se o diácono não suprir, culpa é de Deus. Deus é culpado porque Deus não revelou. Verdade, isso aí acaba caindo sobre Deus a culpa. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, se os irmãos não vieram me atender, foi porque Deus não revelou. Então automaticamente os irmãos e as irmãs da obra da piedade ficam resguardados atrás do Deus não revelou. Gente, por que que ele pede para que as pessoas não falem? Porque eu não vejo diferença em você chegar pro diácono e falar, olha, Michel, ora pelaquela família ali. E eu chegar pra você e falar, Michel, aquela família tá passando necessidade. Eu não vejo diferença, porque de uma forma ou de outra eu tô te apontando que aquela família tá precisando de ajuda. Então, o que que acontece? O que eles não querem é que fale pro diácono o que tá se passando. Por quê? Porque dependendo do que está se passando, aquilo vai comover muito o diácono e ele não vai conseguir ficar em paz enquanto ele não conseguir ajudar aquela família. Exatamente. Por exemplo, se eu chego para o diácono e falo, irmão, ora pelaquela família, não falei o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai ficar meio assim, meio vendido. Mas se eu chego para ele e falo, irmão, ora pelaquela família que lá tem criança, estão passando fome. O irmão já vai se perturbar, porque ele vai falar, pô, é criança tá sem o que comer. Ele vai se perturbar. E ele não quer que o diácono se perturbe. Entendeu? Exatamente. Eu acho isso para uma igreja evangélica, uma igreja que se diz seguidores de Jesus Cristo, uma prática ridícula. Vergonhosa. Vergonhosa. Entendeu? Eu falo uma coisa. Se eu ainda estivesse dentro da congregação, nesse momento eu sentiria vergonha de dizer que eu sou crente da congregação. Porque imagine só, a igreja, ela tá ali justamente para ajudar quem precisa. Mas a pessoa que precisa não pode pedir ajuda. E ainda por cima, quem pode ajudar não pode ficar sabendo quem precisa mais e quem pode esperar um pouco mais. Verdade. Bom, só para finalizar o vídeo aqui, eu vou colocar aqui uns trechos bíblicos para corroborar com aquilo que nós falamos e também para deixar claro que a Congregação Cristã no Brasil não segue aquilo que está escrito nas Escrituras concernente à obra da piedade. Vamos lá. Em Mateus capítulo 5, 42... Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então as escrituras deixam muito claro, dê a quem pede. Mas aqui o ancião, o diácono, melhor, o ancião está ensinando
a você orar a Deus. E ainda ter cuidado com as pessoas que pedem. Isso. Gálatas 2:10. Somente pediram que nos lembrasse dos pobres, que foi um acerto entre Pedro e Paulo no concílio. Somente pediram para que nos lembrasse dos pobres, o que me esforcei por fazer. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Então, como pode? É isso que eu digo. Por isso que eu digo. Ele não quer que a pessoa fique sabendo? Por quê? Mas a pessoa precisa ficar sabendo. Porque não precisa esperar a revelação de Deus. Se eu sei que o meu irmão está com fome, oh meu Deus, eu não tenho condições de dar uma cesta básica, eu não tenho condições de dar uma compra, eu vou lá e compro 10 pãozinhos, 1 litro de leite, porque pelo menos aquela noite ele vai dormir com uma barriguinha forrada. No outro dia, Deus proverá o cordeiro. Mas você sabendo e tendo condições, você deve, é obrigação sua ajudar. É obrigação. Em Romanos 12, 8, 13, consta assim, ó. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, presida com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Em Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Atos dos Apóstolos 4, verso 35. E o depositaram aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiram conforme as necessidades de cada um, a oferta de José Barnabé. Gálatas 6,10 para encerrar. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente da família da fé. A nova criação supera a lei. Então tá aí, façamos o bem a todos. Apóstolo Paulo dizendo, mas da congregação só se faz o bem para quem é da congregação e somente para aqueles que têm o bom testemunho, que tem tempo de casa da congregação. E esse trecho, ele casa muito bem com aquele outro trecho onde fala que a pessoa deve, quem trabalha com ajuda, deve fazer com liberalidade. Isso quer dizer que você tem que ser livre para ajudar. Você não tem que escolher, aquele ali pode passar fome mais um dia, mas esse aqui não. Aquele ali pode ficar mais uma semana passando necessidade, mas esse aqui não. Porque Deus, ele olha para nós com um olhar de igualdade. Então, se é de você levar uma cesta básica na casa de um, divida aquela cesta básica e leve a metade de um, a metade de outro. Não vai resolver o problema? Não vai. Mas você vai estar ajudando mutuamente as duas pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Pois os dois são filhos de Deus. Agora, dar dinheiro na coleta, eu não daria. Eu recomendo, eu não daria. Eu supriria diretamente a necessidade da pessoa. Mas dar dinheiro na coleta, jamais. Para eles fazerem isso com dinheiro do povo. E lembrando que quando a gente falamos de fazer caridade, muitas das vezes, às vezes a pessoa ela tem fome, ela tem necessidade, mas não é do material. Muitas das vezes é de um abraço, é de um ombro amigo, é de alguém que ela possa desabafar. O mundo hoje, pós-pandemia, carece, vive um momento muito triste. Inclusive o próprio Paulo Plácido pregou esses dias que os jovens que têm muito mais saúde, muito mais prospecção de vida, de sucesso na carreira, de estudos e tudo mais, estão recorrendo aos psicólogos e psiquiatras. Imagine as pessoas doentes, que não têm condições, que não têm um convênio médico. Muitas das vezes não procuram os psiquiatras e psicólogos porque não tem dinheiro. E o SUS não dá conta de atender a todos. Então,
Muitas das vezes alguém carece não de uma cesta básica, não de um dinheiro, mas às vezes de um abraço, de um amigo, de alguém que simplesmente segure a mão dele e fala assim, a tua mão eu não solto. Então, a gente precisa exercitar essa caridade, não aquela caridade física de cesta básica, de comida, mas aquela caridade de falar assim, amigo, tô aqui, conta comigo. Verdade. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo e também deixe o seu like para ajudar o canal a crescer também. Um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.